Sai. Ah, Senta lá, professor, pra gente focar. agora vai. Agora vai. Mas fica sentado, porque da outra vez o pessoal saiu a cabeça do professor. Não foi muito bom. Acho que tem muita cabeça. Mas o conteúdo deu pra ouvir, né? Deu. Mas o professor lindo. O mais importante é Assim, o ó, agora não tá bom, ó. Vem aqui, irmão Gilberto. De vez em quando eu vou Ó, ele levanta, agora senta, É, professor. ficou bom. Agora senta pra gente ver. Aí sai ele sentadinho ali, ó, tá vendo? Não tá saindo Aí. só, Ótimo. tá saindo só a minha cabeça igual a semana passada, não. Não, agora tá saindo o rosto É, o inteiro. rosto, é. A semana passada saiu só a testa. Mas Eu falei, o que fizeram? Eu arrumei o negócio, ficou certo? Agora tá bom. Tá certo, tá O ótimo. conteúdo, agora tá bom. Agora podemos rolar, então. Já apertou o vermelhinho? Já tá piscando? Tá piscando, pastor. Tá, certinho. Então já tá gravando. Tá. Que ele tá de laranja, olha, você viu? Cada dia ele vem com uma blusinha nova. E eu vou ganhar 10 gravatas borboletas. Olha! Chique, professor. Tá certo, uma de cada cor. O professor Kelvin disse que vai trazer 10 gravatas para mim. Isso. Toca, não repetir. Uma semana, não, você vê? Chique. Pode orar, irmão Gilberto. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por tudo que você tem feito em nossas vidas. Senhor, não te vou, Senhor, nesta aula. Então, primeiro eu te vou dar. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos te agradecemos, amém. Eu disse para vocês que eu ia explicar para vocês o motivo de eu ser exigente. Ser exigente, ser meio briguento. Eu não costumo falar isso na sala de aula. Eu costumo falar às vezes na igreja. Eu passei um processo que não era para eu ter, perdão. Vocês me dão licença, pastor Jeová? Só me empresta um apagador? Posso pegar? Pode. Dá licença. Desculpa atrapalhar, tá? Não, o senhor vai precisar pagar uma multa de Uma multa? Uma multa de R$200. Que bom. O comprador caro, acho que você comprou outro. Deus abençoe. Deixa eu dizer para vocês rapidinho o motivo de eu ser exigente. Eu passei por um processo de drogas que não era para eu ter memória. O tipo de droga que eu usei não era para eu ter memória de jeito nenhum. E Deus preservou a minha memória. E além dele preservar a minha memória, ele reservou tempo para eu estudar a palavra dele. Então, por conta disso... Bom dia, dá licença. Bom dia. Posso trabalhar só um minutinho, Pode. pastor? É que é um negócio muito importante. Tá. Assim, porque a pastora Janira pediu para mim estar vendo com os irmãos sobre a confraternização no final do ano. Tá. Já chegaram todos? Não, ou falta mais um? Não falta Tem mais nós nada. dois, né? Só hoje. Falta mais dois? Não, só tem nós dois por enquanto. Hoje. Falta mais gente, mas não Mas virá. hoje tem dois. Não virá. Hoje é só os dois tá. mesmo. Então tá bom. Eu posso falar com eles rapidinho? Pode. Então, pessoal, bom dia, paz, né? Aqui é Sandra. E eu vou colocar a responsabilidade de ver com os irmãos sobre a confraternização do final do ano. Será dia 16 do 12, nesse mesmo horário, no finalzinho da aula, umas 15 para meio-dia, mais ou menos, nós vamos estar parando. Quanto ao valor, nós não sabemos ainda. Dependendo da quantidade de pessoas, de vez de nós trazermos um pratinho, a gente vai combinar assim um bolo, com um salgado de metro, e aí a gente vai dividir esse valor em todos. Eu queria saber se vocês estão de acordo, gostariam de participar com a gente, seria um prazer ter vocês conosco. Só abrir um parênteses. Não, eu não vou vir na semana passada, a semana que vem. A semana que vem é o aniversário do nosso queridíssimo professor. Certo? Então a gente ia fazer, né, irmão Gilberto? É que eu falo muito, né? Ia fazer na semana que vem, só se a gente deixar, não sei se você concorda, irmão Gilberto, o professor, para deixar no dia 16. Então, ele estava encarregado de fazer o bolo. Ele estava encarregado de fazer o bolo. Aí conversa aqui com ele, que aí fica ele. Porque a gente ia fazer dia 9, que é aniversário do professor, a gente já ia comemorar tudo. Agora, se o professor permitir... Eu não faço objeção. E o irmão Gilberto também, porque como ele já está encarregado, já comprou índice inteligente do bolo, aí tem que falar com ele, já comprou índice porque ele ia fazer o bolo. O dia 9, Nove. seria no dia 16. Pra mim tudo bem. Eu vou Se ele começar puder fazer o bolo e a gente dá a Aí você quantidade. consegue incluir esse
Em vez dele trazer, você concorda com dia 16, em vez de 19? E aí, não A gente, aí a gente dá o valor, porque a gente vai dar o valor pra ele fazer o bolo. certo. Aí ele fica com a gente o bolo, se a outra turma concordar. E o Sim, suco, aí você alguma coisa. inclui esse valor, esse quantidade de bolo, eu vou te passar a quantidade. Vou até pegar seu número, você anota aqui, por favor, a gente inclui a quantidade de pessoas, esse valor do bolo, nós também dividimos os valores. Com a outra turma da outra sala. E tem o básico e tem o médio. Nós não sabíamos, né? Então, a gente vai fazer semana que vem. Mas já a gente Só um volta. minutinho, por favor. Uma coisa que vocês podem estar usando também, além desse momento aqui, é o grupo. Vocês podem conversar no grupo também. Isso, nós vamos colocar o grupo. É que agora eu vou pegar o contato deles, e aí depois eu tiver as informações, já passo o grupo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá. Desculpa atrapalhar, viu? Não está atrapalhando, não. Fica à É que vontade. a gente não sabia da conferência, porque a gente ia fazer no dia 9 mesmo. Certo. Para o nosso professor. Aí já fica, estende um sábado e faz no último dia. Porque como ele, né, nosso irmão, ia fazer o bolo. Uhum. Então ele já comprou os ingredientes, né? Que ele já foi lá fazer o... Ah, então tá bom. O que eu ia fazer era um pouco pequeno, como a gente é pouca gente, né? É, mas aí ela colocando, Aí ela colocando, compra uma, ele vê o valor, vê lá quantas pessoas tem mais ou menos, porque aqui somos em 5. Certo. Aí tem que ver a quantidade de pessoas para ele fazer um pouquinho maior. Ah, então tá bom. Tá bom? Você põe o seu também, Felipe? Aí eu vou saber amanhã. O grupo? Ah, não te conhecia. Ah, não conhecia você. Eu comecei agora. Seja bem-vindo então, né? Verdade. Mais um aluno aqui. Aí eu peço para você, por favor, tem as outras irmãs e os outros irmãos que não vieram hoje, Eles entrar vão em contato contar. com ele passar. Eu vou deixar, eu vou mandar um oi, aí qualquer coisa passo o contato se tiver alguma dúvida. Alguém faz isso? É porque o irmão já falou com você. O irmão Márcio. Vou botar as meninas. Então, São São quietinhas, difícil falar com meninas. elas. Elas não são que nem eu. Eu falo o dia que eu tô embarcada assim. Eu quero ser quietinha, eu não consigo não. Elas são bem Elas quietinhas. são bem quietinhas. Então vocês passam para ela, por favor, e aí como eu vou mandar um oi para vocês, se quiser passar o contato também para ela falar comigo, para a gente incluir ela no grupo. Tá bom. Tá bom? Gente, obrigada, Deus abençoe. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Desculpa aí. Deus abençoe você também. Amém. Então, você não se importa? Oi? Não se importa, né? Não, de jeito nenhum. Não, não. Aliás, quase todo ano é feito isso. Casar, a data que cai, o meu aniversário sempre cai antes do final, uma semana. Então, todo ano é feito isso. Então, como eu dizia, queridos, como eu tive esse processo, esse problema com drogas, e não era para eu ter memória, o Papai do Céu preservou a minha memória e ainda separou tempo para eu estudar a palavra dele. Então eu tenho um compromisso com ele, não que os outros professores não tenham, tá? Estou dizendo o meu particular. Eu tenho um compromisso com ele de levar a coisa bem a sério, no melhor nível possível. É claro que eu não vou colocar num nível que o aluno não possa entender, mas no melhor nível possível e sempre dar aula como se tivesse 500 pessoas. Entendeu? Eu tenho esse compromisso. E o compromisso de criar leitores da palavra de Deus. Precisa ler. Precisa ler. Esclarece bastante. E eu já fui bem mais exigente. Hoje eu tô light. Hoje eu tô light. A minha fama era muito ruim. A minha fama era a seguinte: cuidado, se você encontrar o professor João Carlos na rua, passe para outra calçada, porque se ele te ver, ele vai te passar um trabalho no meio da rua. Os meus alunos falam assim, a minha professora, porque eles são pequenininhos, eu sou boazinha, mas eu sou enérgica, assim, no caderno, não gosto de caderno feio, eu gosto das coisas certas, de lição, depois caderno, assim, aí eles falam,
A minha professora falou que ela não dá muita risada, porque ela não é dentista, ela é professora. Eu falei, porque se eu ficar dando muita risada pra vocês, vocês ficam abre já. Não. Ela não é dentista, mas ela é boazinha. Os alunos pequenininhos falam, a professora ela é brava, mas ela não é dentista, por isso que ela não fica rindo. Porque as mães falam assim, essa professora não ri. Eu sou de falar, mas assim com as mães não, porque você abre muito, as mães acham. Aí eu já passo assim no corredor bem bravo. Aí, por que essa professora não ri? Porque ela não é dentista, ela falou. Vamos lá, vamos à aula? Vamos. Então, nosso livro hoje é o livro de Números, tudo bem? Tudo bem. Não cheguei lá na leitura, mas eu vou Se eu estiver na frente de vocês, vocês me avisem que eu saio da frente do quadro, tá? Então vamos lá. O livro de Números. Autor: Moisés. Eu não vou argumentar acerca da autoria de Moisés, do livro de Números, porque nós já argumentamos nas outras aulas sobre a autoria dele de todo o Pentateuco. Então eu só vou afirmar, tá? Autor: Moisés. Data: o livro de Números foi escrito entre 1440 e 1400 antes de Cristo. Qual o propósito do livro de Números? A mensagem de Números é universal e eterna. Então engana-se quem acha que qualquer livro do Antigo Testamento está ultrapassado. Não está ultrapassado. Não está ultrapassado. Tanto não está ultrapassado que Jesus disse em Lucas 24, 44, é isso? Confere para nós, Lucas 24, 44. Vamos lá, né, gente? Saca a Bíblia aí e vamos lá. Lucas 24, 44, por favor. Pode ler? Por gentileza. E disse-lhe, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu já disse algumas vezes para vocês que essa é a divisão do cânon do Antigo Testamento hebraico. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que todo o Antigo Testamento aponta para ele. Então eu não posso jamais dizer que o Antigo Testamento está ultrapassado ou que ele é somente para o povo hebreu. Não posso dizer isso, tá? Ele tem uma aplicação universal e eterna. Todo o Antigo Testamento. E aí aplica-se ao livro de Números, é claro. A mensagem do livro de Números é universal e eterna. Ela relembra os crentes da guerra espiritual na qual estamos engajados. Eu não gosto de exagero no que diz respeito à guerra espiritual. Aliás, tudo que é exagerado não é legal. O bom é o equilíbrio. O bom é o equilíbrio. Eu costumo dizer que Jesus está na cruz do meio. Então o bom é o meio. O meio é melhor. Jesus está na cruz do meio. Jesus está no meio dos discípulos ensinando. Jesus está assentado no barco, no meio. Jesus sempre está no meio. Ele está no meio das 7 igrejas, no meio dos 7 castiçais que simbolizam as 7 igrejas. Então eu gosto do meio, uma posição mais moderada. Então, um extremismo quanto à questão da batalha espiritual, eu não gosto. Por exemplo, eu dizer que para eu expulsar um demônio, eu tenho que saber o nome dele. Isso é um exagero. Isso é um exagero. E exagero esse que o próprio Jesus procurou desfazer. Quando Jesus vai expulsar o endemoniado gadareno,
É o único lugar onde Jesus fala com o demônio. Quando os demônios tentam falar com Jesus, Jesus sempre diz, cala-te e sai dele. No caso do endemoniado gadareno, Jesus conversa com ele. Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele diz, Legião, porque somos muitos. E aí Jesus diz, agora cala-te e sai dele. Certo? Por que, no caso do endemoniado gadareno, Jesus pergunta o nome? Porque naquela região existia uma cultura que, para se saber o nome do demônio, para se expulsar o demônio com mais facilidade, tinha que saber o nome. Então Jesus vai em cima da cultura do erro cultural, porque a cultura tem que ser respeitada. Agora, quando ela está errada, ela precisa ser mudada. Jesus vai em cima do erro cultural e corrige. Qual é o seu nome? Legião. Legião não é nome. Então acabou a história de que precisa saber o nome para expulsar. Então essas coisas exageradas, precisa saber o nome do demônio para poder expulsar. Aquele negócio de demônios territoriais. Cada demônio tem o seu território. Eu acho isso um tanto exagerado. Mas acredito em uma batalha espiritual. E aí o nosso texto diz aqui, a mensagem do livro de Números é universal e eterna. Ela relembra os crentes da guerra espiritual na qual estão engajados. Só que a guerra espiritual na qual nós estamos engajados tem um inimigo pior do que o adversário, do que o diabo. Leiam Russell Shedd, O Diabo, a Carne e o Mundo. É para anotar, eu quero ver que ele está anotando o nome do livro. Aleluia. Eu tenho que manter a minha fama de mal, de briguento. Russell Shedd, O Diabo, a Carne e o Mundo. Alguém tem internet aí? Está com internet no celular? Sim. Pergunta para a mulher lá, para a inteligência artificial. Vai lá no Google e fala assim, Russell Shedd, O Diabo, a Carne e o Mundo. É só falar com ela que ela atende. Se eu falar, ela atende mais rápido ainda, porque ela já sabe como eu sou. Russell Shedd, a Carne e o Mundo. Não, Russell Shedd, O Diabo, a Carne e o Mundo. Você falou faltando um nome, vai confundir nossa amiga. Russell Shedd, O Diabo, a Carne e o Mundo. Russell Shedd, O Diabo, a Carne e o Mundo. Vê aí o que apareceu. Apareceu a capa do livro? Já vê lá. Já manda um pro outro aí, já vê preço, já vê tudo, já compra o livro. Estudante de teologia precisa comprar livro. Esse é bom e barato. Vamos lá, eu quero ver. Aleluia. Pronto? 33 e 52. Quanto? 33 e 52 centavos. Barato, vale 10 vezes esse preço. Eu já li esse livro umas 5 vezes, mais ou menos. E ele é curtinho, ele é um lanchinho, é rápido para ler. Ele é curto. Tudo bem? Podemos prosseguir? Então tá. Eu dizia da batalha espiritual. Tem um inimigo pior do que o diabo. Aí Russell Shedd fala sobre 3 inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Jesus, ele diz que o pior inimigo não é o diabo e nem o mundo. O pior inimigo é a carne. Por que Jesus diz isso? Da onde eu estou tirando esse negócio? Da conversa de Jesus com os discípulos no Getsemane, momentos antes da sua prisão. Os discípulos estão dormindo e ele diz, vocês têm que vigiar, porque o Espírito está pronto. Tende cuidado com vós mesmos. Ele não fala tem cuidado com o diabo, nem tem cuidado com o mundo. Ele fala tem cuidado com você. Tende cuidado de vós mesmos. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, porém a carne é fraca. Então, o nosso pior inimigo nessa
famosa batalha espiritual não é o diabo nem o mundo, somos nós mesmos. E olha, anota aí, eu não vou citar os versículos, anota para depois vocês procurarem os versículos, tá? Eu vou citar, mas não vou dizer onde está, tá bom? Depois vocês usam a mesma inteligência artificial para encontrar onde estão os versículos. Então vamos lá. O diabo, a carne e o mundo. O diabo, escreve assim, o diabo a gente resiste. O diabo a gente resiste. Aí coloca 2 pontos e escreve assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vou repetir, o diabo a gente resiste. 2 pontos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo a gente rejeita. O mundo a gente rejeita. 2 pontos. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A carne, a gente oferece um sacrifício. Rogo-vos, porém, irmãos, vai gente, anota. Eu não entendi a carne, a gente oferece em sacrifício. A carne a gente oferece em sacrifício. Depois nós vamos conferir tudo. A carne a gente oferece em sacrifício. Rogo-vos, porém, irmãos, que não vos conformeis com este mundo. Mas apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmã Tati vai me ajudar. Lê o primeiro. Vamos ver se vocês anotaram direitinho. Não é para citar, é para ler. É para ler, não é para citar. Diabo. A gente resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Legal. Segundo, O mundo a gente rejeita. Não ameis o mundo e nem aquilo nele. não nem ameis. aquilo nele. Oi? Não ameis o mundo, nem aquilo que nele há. Isso. Terceiro, A carne a gente oferece em sacrifício. Rogo-vos, porém, irmãos, que não se conformes com o mundo, mas aproveitar o vosso corpo em sacrifício. escreve aí, para casa. Então, hoje eu Para casa. Procurar os versículos, quer dizer, o número, né, capítulo e versículo, e jogar no grupo. O que vocês vão fazer? Vocês vão falar isso para a inteligência artificial e ela vai falar para vocês onde está. Professor, por que não faz isso agora? Por causa do tempo. Tudo bem? Só perguntar para a inteligência artificial. Ela vai falar onde está, vocês anotam e colocam no grupo. Os versículos, a gente vai colocar, a gente Isso. vai jogar. O versículo já está aí, eu quero o número, o capítulo, Números, versículo. assim.
Isso. Ah, tá. Tudo bem? Tudo bem. O que eu quero então? Que coloca os versículos Aonde? no grupo. Então tá. É lição de casa, tá bom? Tô começando a ficar um menino mau outra vez. Eita, Jesus. A mensagem do livro de Números é universal e eterna. Ela relembra os crentes da guerra espiritual na qual estamos enganjados, pois Números é o livro do serviço e caminhar do povo de Deus. O livro de Números essencialmente preenche a lacuna entre os israelitas recebendo a lei e a sua preparação para entrar na terra prometida. Tem uma lacuna. Entre o momento que eles recebem a lei e o preparo para entrar na terra prometida. Isso não está em Êxodo nem em Levítico. Então, Números preenche essa lacuna. Tá bom? Tudo bem, minha gente? Tudo bem. Números preenche. Uma continuação. Eu prefiro que você diga que preenche. Porque aí eu me sinto mais confortável que você entendeu o que preenche. Porque não é uma continuação, ela preenche algo que não tem nos outros dois. Por isso eu prefiro que você diga preenche, ao invés de dizer que é uma continuação. Tudo pode ser? Tudo bem. Então tá. Versículos-chave. Número 6, do 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Alguns chamam esse versículo, esses dois versículos, de bênção sacerdotal. Bênção sacerdotal. E realmente é uma bênção sacerdotal. No Novo Testamento tem o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo. O pessoal chama aquilo de bênção apostólica. Gente, não fica bravo comigo não, tá bom? Se convencionou chamar de bênção apostólica. Aquilo não é uma bênção apostólica. Aquilo é a maneira de Paulo se despedir nas cartas, que a igreja adotou como bênção apostólica. Aqui não. Aqui é realmente bênção sacerdotal. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque algum chato vai dizer. Então que o chato seja eu. Tá bom? A igreja convencionou chamar de bênção apostólica. Tá? Agora aqui não, aqui é textualmente uma bênção sacerdotal. Então não devia a igreja fazer? Não, a igreja, ela resolveu fazer, ela resolveu dar resolvido. O que a igreja resolve, o que é concordado na terra, é concordado no céu. Tá bom? Quando a igreja resolve alguma coisa errada, aí é com ela e o noivo. É o noivo e a noiva, nessa coisa eu não me meto. Quem somos nós? Esse negócio entre a noiva e a noiva, o noivo e a noiva, deixa que eles resolvem. Né? Números, capítulo 12, do 6 a 8. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou com ele em sonhos. É assim que eu lido com o profeta. Não é assim como é com Moisés, meu servo, que é fiel em toda a minha casa. Com Moisés o negócio é mais íntimo. Com Moisés o negócio é mais íntimo. Com o profeta tudo bem. Eu me faço conhecer, ou falo com ele, os sonhos, né? Aqui ele cita sonhos, porque nessa fase aqui Deus falava com os profetas mais em sonho, tá bom? Por isso que o texto cita sonhos. Não é assim
assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ou seja, com Moisés o negócio é diferente. Boca a boca falo com ele. A relação entre Deus e Moisés é mais íntima. Claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Gente, isso é uma maneira de falar de intimidade, porque senão vai dar rolo. Se aqui não for uma forma de falar da intimidade, não for algo figurativo, vai dar rolo. Tem que ser figurativo, por mais que pareça literal. E já vou mostrar para vocês porque tem que ser figurativo. Eu queria uma aula de umas 3 horas para eu conversar com vocês. 3 horas estaria bom. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Isso aí é Deus chamando a atenção de Miriam e Arão, que eles desceram a língua em Moisés. Além de falar mal de Moisés, ainda disseram, mas só Moisés é profeta? Deus não fala através de nós também? E aí, Miriam ficou leprosa. Por que Arão não ficou leproso também? Porque quando você presta mais atenção ao contexto, Miriam foi mais incisiva. Principalmente no texto hebraico, ela foi mais incisiva. Ela insuflou Arão contra Moisés. Por isso que Arão não fica leproso. Quem fica leproso é só Miriam. Porque não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. E aí eu disse para vocês, se eu não terminar o livro de Números, não tem problema. Porque, vou fazer uma brincadeira aqui. Para falar só o que está no texto, eu tenho um papagaio, ele fala. Eu tenho que falar também aquilo que vem na minha mente. Aquilo que o Papai do Céu coloca na minha mente. Afinal, como eu disse no começo para vocês, para a glória dele e não para a minha mente é um prodígio. Então, já que ela é um prodígio, vamos usar o prodígio que Deus nos deu. Então, abram as vossas Bíblias. Pode usar o celular também, a gente fala, abra a Bíblia, mas hoje em dia tem celular também, né? No Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, vejamos se conseguimos lembrar o versículo. Evangelho, segundo escreveu São João, estamos lá? Aleluia. Eu espero. Não tem problema, pode procurar. Evangelho segundo escreveu São João. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Não é carta, tá? Nós temos 3 cartas de João, não são as cartas. É o Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 1, leia o versículo 18, por favor.